Senhor, para os irmãos que estão nos acompanhando online. Tem uma galera aqui que está em casa nos acompanhando, mandando mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Que a mesma atmosfera da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui nessa noite possa entrar aí onde você está, na sua casa, onde você estiver acompanhando nossa live. Que essa noite possa ser uma noite de resposta. Que nessa noite o Senhor possa te dar um norte. Aquilo que você está pedindo ao Senhor, o Senhor possa falar ao seu coração. Amém? Pode se assentar nessa noite. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra em Jeremias, profeta Jeremias, o profeta chorão. Jeremias capítulo 18, é uma passagem muito conhecida. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? A minha Bíblia está um pouco diferente. É na linguagem de hoje, gente, mas é a mesma coisa, tá? Mesmo conteúdo, né? Que diz assim: esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então fui à casa do oleiro, que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda. Versículo 4. Mas o vaso de barro que estava formado não saiu do seu agrado. Por isso, amassado novamente o barro, começou a fazer um novo jarro, conforme ele queria. Versículo 5. Então o Senhor falou comigo: ó povo de Israel, por um acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com barro? Perguntou o Senhor. E eu gostaria de repetir esse versículo. Só que em vez de eu colocar o povo de Israel, eu gostaria que nós repetíssemos o nosso nome. Ô Carla, aí você vai falar o seu nome. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Ô Carla, por um acaso não posso fazer com você a mesma coisa que este oleiro fez com barro? Amém? Aqui nos fala, capítulo 18 do profeta Jeremias. Esse texto nos narra que Deus falou com Jeremias: Jeremias, saia, desça a casa do oleiro e lá eu falarei com você. Quando Jeremias chegou lá, que era uma profissão que se ganhava dinheiro, muito dinheiro na época, ainda se ganha dinheiro com isso. É uma das profissões mais antigas, né, irmãos? Trabalhar de oleiro, estar na olaria, né? Trabalhando no jarro. E aí Deus convidou Jeremias a ver essa cena, a descer a casa do oleiro e ele se deparar com tudo aquilo que ele visualizou: o oleiro trabalhando, refazendo o jarro. E o que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite? Deus, no capítulo 1, manda uma ordem a Jeremias: Jeremias, desça a casa do oleiro. Irmãos, nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo a qual a igreja de Cristo,
até o início desse ano, nunca tinha vivido. Deus está nos preparando por coisas futuras que há para vir. Você crê nisso? Amém? E aí Deus dá uma ordem para Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. O Senhor, Ele começa um novo tempo na nossa vida. A única maneira de nós falarmos com Deus é através da oração, sim ou não? Existe alguma maneira de nós falarmos com Deus? Não. A única maneira de falarmos com Deus é através da oração. Só que Deus, para falar conosco, Ele fala de várias maneiras. Quem é que Deus já falou através de louvores? Quem é que Deus já usou alguém para falar, algum vaso, algum irmão? Quem é que Deus já falou através de sonhos? Quem Deus já falou através da palavra? Quem Deus já falou através de um filme? Quem Deus já falou através de um livro? Então, para Deus falar conosco, Ele fala de várias maneiras. Então, para Deus falar com Jeremias nesse momento, Ele direcionou ele à casa do olheiro. Ele falou: Jeremias, desça à casa do olheiro, porque lá eu vou falar contigo. E nessa noite, Deus diz para mim e para você que um novo tempo Ele está colocando sobre as nossas vidas. Um novo tempo que Ele vai nos direcionar para Ele falar conosco. Porque Deus não quer mais aquela geração do irmão 6 horas por mim. Deus não quer mais aquela geração de pessoas que dependem de outros para ouvir a voz de Deus. Deus está levantando uma geração de pessoas que vão ter intimidade com eles. Deus vai levantar uma geração de pessoas que Ele vai direcionar maneiras de falar com você. Então, quando Ele disser para você: saia da sua casa e vá para o monte, porque lá eu vou falar contigo, obedeça a voz do Senhor. Quando Ele falar: levanta, acorda 3 horas da manhã, porque eu vou falar contigo, obedeça, porque Deus está direcionando a você um novo tempo, uma nova maneira de falar com você, assim como Ele falou com Jeremias na casa do olheiro. Quando Ele falar para você: ei, compra esse livro. Quando você entrar numa livraria gospel, deixa eu só enfatizar isso, e você olhar aquele monte de livro, e Deus fala assim: ó, compra este livro. Mas está caro, irmão. Obedeça, porque Deus vai começar a falar contigo através daquele livro. Quando Deus fala assim: abre a palavra, e você vai falar assim: mas agora eu estou lavando louça, Deus, né? As donas de casa assim: mas Deus, agora eu estou cuidando aqui da minha casa, eu estou passando pano. Obedeça a voz do teu olheiro, porque naquele momento Ele está querendo falar contigo. É tempo de nós estarmos sensíveis à voz do nosso olheiro. É tempo de nós abrirmos o nosso coração e vivemos experiências sobrenaturais como Jeremias viveu nessa cena, nesse cenário que Deus preparou para ele. Esteja sensível à voz do teu olheiro, porque Ele vai começar a te direcionar a situações, porque Ele falando contigo, é Ele te levando a um nível maior, porque Ele não quer mais uma igreja que depende do pastor para ouvir a voz dele, que depende do discipulador para ouvir ele, que depende de uma irmã de oração para ouvir ele. Ele quer intimidade comigo e contigo. Ele quer te encontrar no lugar secreto. Ele quer te encontrar no lugar escondido. Amém? Então esteja sensível à voz do Espírito Santo quando Ele começar a te direcionar a lugares que você jamais imaginou ir. Quando Ele começar a falar contigo através de sonhos, quando você acordar e falar: foi o Senhor que falou comigo. Quando você começar a escrever, é o Senhor falando contigo. Assim como Jeremias nunca imaginou que ele, na casa do olheiro, no lugar onde se constrói um vaso, Deus estaria falando com ele ali. Deus quer que nós saímos daquele comodismo de só ouvirmos a voz do Senhor no domingo, ou na segunda-feira, ou na quarta-feira. O Senhor quer falar contigo todos os dias.
chega do tempo da dependência de alguém para ouvir a voz de Deus. Quando Jeremias chegou à casa do oleiro, ele se deparou com a cena do oleiro trabalhando, forjando o seu jarro. E a palavra nos conta, na minha versão diz, que o oleiro trabalhando, o vaso não saiu da forma que ele queria. E por causa disso, ele resolveu refazê-lo. Existem vasos que nós olhamos e dizemos assim: tá pronto. Quantas vezes eu e você nos julgamos pronto? Quantas vezes eu e você chegamos na casa do Senhor e fala assim: eu estou pronta. Só que Deus, como esse olheiro, Ele não julga como eu e você julgamos. Porque aquele olheiro olhou o vaso e falou: não está ainda do jeito que eu quero, eu vou refazê-lo. E ele decidiu refazê-lo. Porque a palavra nos fala, lá em Samuel, quando Samuel vai ungir o novo rei, e Samuel se depara com aquele monte de irmãos de Davi, super preparados aparentemente, e Deus fala o quê? Eu não sou como homem que olha a aparência, eu sou Deus que olha o coração. Então eu e você julgamos por aquilo que nós vemos, mas Deus, Ele sonda coração e pensamento. Então o nosso olheiro, ele não se espanta com a aparência, ele não se espanta com aquilo que nós julgamos está pronto, porque o que está pronto para Ele é o que está internamente pronto, não o que está externamente pronto. Porque existem vasos que nós olhamos em várias prateleiras aí, as mulheres vão saber, maravilhosos. Mas quando você chega em casa, o primeiro tombo não aguenta. Porque ele está pronto por fora, mas dentro dele não foi forte o suficiente para aguentar uma queda. E o nosso olheiro sabe muito bem que nós temos a aparência de estarmos prontos, mas aqui dentro não está. Então ele decide nos amassar para refazer de novo. Dói? Dói. O processo do amasso é só para os fortes e valentes. O processo de amassar o barro e refazê-lo é só para quem aguenta. É só para quem decidiu entrar pela porta estreita. Porque a porta não sofreu reforma, ela continua sendo estreita. Ela continua sendo apertada, o caminho do céu. Porque no reino de Deus funciona assim. Aquele que quer ser grande, primeiro tem que ser pequeno. Aquele que quer ser servido, primeiro tem que servir. Aquele que quer ser perdoado, primeiro precisa perdoar. Aquele que quer ser amado, primeiro precisa amar. E aquele que quer ser um vaso grande, precisa primeiro ser amassado. Refeito todinho, para depois ser grande. Para depois ser exposto na prateleira e dizer: vende-se. Enquanto nós não passamos por esse processo de sermos refeitos, sem defeitos nenhum, segundo a visão do nosso olheiro, não do mundo, não das pessoas, mas segundo a visão do nosso olheiro. Ei, filho, esteja pronto para ele refazer quantas vezes ele achar necessário. Tá doendo? Ele está te refazendo. Ele está te refazendo. Mas sabe por que Ele está te refazendo? Como eu disse anterior, para quando vier os tombos, as pedradas,
você vai conseguir suportar. Porque se você não tiver trabalhado a primeira dor, a primeira traição, a primeira ingratidão, você não vai conseguir suportar. Por isso que existem muitos vasos que estão voltando para trás. Existem muitos vasos que estão entregando ministérios porque não se colocaram na mão do oleiro para ser refeito e não suportaram o processo da dor, e por causa disso estão regressando. Ei, meu irmão, aguenta, suporta, porque isso vai te preparar lá na frente. Aguenta. Dói. É difícil, mas vai valer a pena. Não se preocupe com o processo do amasso, porque Deus sabe a medida certa do seu amasso. Existem vasos que não suportam muito, porque Deus não deixa que nada sobrevenha sobre as nossas vidas que nós não possamos suportar. Ele sabe aquilo que você suporta e aquilo que eu suporto. Ele sabe o amasso que você suporta e o amasso que eu não suporto. Então não se preocupe, porque o nosso olheiro, ele sabe a medida certa de como nos tratar. Está insuportável, mas você pode suportar, porque se você não pudesse suportar, você não estaria passando por isso. Você pode ter certeza, porque o teu Deus, ele sabe o que você aguenta, o que eu aguento. Ele é o nosso Pai e ele nos conhece. Não se preocupe, porque cada processo do amasso, Deus, ele está colocando as suas digitais em nós. Olha para o seu corpo nesse momento, olha para o seu braço. Olha. Será que tem como você identificar aí, nas tuas mãos, nos teus braços, as digitais do teu Pai? Oh, você sabe o que é digital, irmão? Olha para a ponta dos teus dedos, a extremidade dos teus dedos. Isso aqui é o que nos identifica. Isso aqui é a nossa identidade. Aonde eu tocar, se vier um perito passar um produto, vai saber que fui eu que toquei aqui. Então aí no seu corpo, ei, porque eu e você somos feitos de quê? Barro. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então esse amasso aí está aí no teu corpinho, está no teu braço, está na tua perna, está no seu cabelo. Então todas as vezes que o inimigo da tua alma tentar dizer o contrário sobre a tua vida, tentar te parar, tentar dizer que os sonhos e os projetos do Senhor não vai se cumprir, mostra para ele o seu corpo e fala: no meu corpo está as digitais do meu olheiro. Aguenta isso, Satanás. No meu corpo, em cada pedaço, estão as digitais do meu Pai. Você não tem, porque você é um fracassado, um perdedor, mas eu tenho, porque eu fui comprado por um alto sangue que foi derramado até a última gota. Oh, aleluia! Por isso vale a pena ter esse contato com o olheiro. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Só quem passa pelo processo do amasso pode dizer que eu sou um vaso nas mãos do olheiro. Não existe ministério, não existe ninguém que chegue aqui sem antes passar por esse processo. Não existe ninguém que vai fazer missões
fora do Brasil ou no Brasil sem antes passar pela mão do olheiro. Não existe ninguém que está viajando o Brasil aí cantando, louvando afora sem antes primeiro passar por esse processo. E se existe, cuidado, porque a primeira luta você não pode suportar. Porque primeiro vem o processo, vem o a sós, o escondido, para depois você ser externado. Não tem como. Então respeite cada processo do teu olheiro que está fazendo contigo o vaso. Se você está no processo de ser amassado, aceite. Se você está no processo dele já está começando a te formar, aceite. Se você está no processo e já está sofrendo pintura, aceite. Porque não tem como cumprir os planos, os projetos do Senhor sem antes passar na olaria do céu. Na olaria do céu. E o que Deus falou para Jeremias: por um acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz? Por que você está questionando o processo que você está passando? Porque você entrou aqui nessa noite, ou você que está me ouvindo, questionando tudo que você está passando. É o teu olheiro te moldando. É nas lutas, é fechando uma porta de emprego, é talvez a enfermidade chegando, é talvez a crise na família chegando. Ei, aceita o processo do teu olheiro, porque isso está forjando o teu caráter para grandes conquistas lá na frente. Dói demais, mas Deus está contigo. Eu queria terminar dizendo isso. Quando vocês começarem a ouvir testemunhos do que Deus vai começar a fazer através da vida de vocês, vocês vão dizer: valeu a pena passar pela casa do olheiro. Quando pessoas começarem a procurar vocês e falar: como eu fui abençoada através da sua oração, como eu fui abençoada através do teu testemunho, como eu fui abençoada através da tua ministração na dança, como eu fui abençoada através do seu louvor, como eu fui abençoada através da sua visita, você vai falar: glória a Deus pelo processo que eu passei na mão do meu olheiro, porque isso forjou tudo que eu sou hoje. Mas para ter os testemunhos, para você viver os frutos, você primeiro precisa aceitar esse processo da olaria. E lá na frente, quando vier os testemunhos, você vai poder glorificar e dizer: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada ai, ui, ai, ui. Porque hoje eu sou um testemunho vivo, hoje eu sou um milagre na vida de alguém. Mas primeiro é preciso se submeter à olaria do céu. Não tem como. Deus não vai nos poupar de passarmos por isso. Que isso, pastora? Sinto te dizer, meu filho, não tem como conquistar os sonhos e as promessas sem passar pelo processo da olaria do céu, de ser refeito pelas mãos do nosso olheiro. Não existe. Amém? Vamos orar nessa noite?
Muitas pessoas querem as bênçãos. Muitas pessoas querem o céu. Muitas pessoas querem os milagres, mas não querem passar pelo processo. Tem como? Não existe. Se Jesus passou o processo dele, sendo Deus aqui na terra, não tem como eu e você, pecadores, não sofremos o nosso processo. Me fala na palavra, qual foi o homem de Deus e a mulher de Deus que não passou o processo da olaria do céu, pastor Davi, diaconisa Carol? Não teve. Moisés passou, Davi passou, Esté passou, Ana passou. A Ana, todo ano indo para Siló e Penina zombando da cara dela. Tem noção do que é isso? Tem noção do que você aturar uma caminhada de não sei quantos quilômetros, porque naquela época não tinha meio de transporte que nós temos hoje. Uma pessoa rindo da sua cara e zombando. Ai, Ana, olha meus filhos tudo correndo. E você, estéril, seca. E a Ana lá na olaria do céu. E Ana lá, ó, sendo moldada pelo olheiro, ó, sendo amassada. Ano após ano, mas chegou um dia que o olheiro falou: tu tá pronta. Hoje você é um vaso. Hoje você já não é mais um barro qualquer. Hoje você é um vaso. Hoje você já tá pronta. Libera a benção dela, anjo. Ela vai engravidar. Eucana, Nete Bronca, hoje a noite é de vocês. E ela gerou. Nada mais do que o profeta Samuel. Olha que coisa mais linda. Me fala quem é o filho de Penina que tem na Bíblia. Não tem. Não existe. Existem filhos, mas não existe nenhum nome específico. Mas existem 2 livros do profeta Samuel. Porque é assim que Deus faz. Quem se submete a passar pelo processo da olaria do céu, tem honra, tem milagres, tem porta aberta, tem nações te esperando. Você acha que essas pessoas que hoje nós vemos aí na internet, grandes homens e mulheres de Deus, para estar onde eles estão, eles não passaram pela olaria? Passaram. Puxa o testemunho de cada um, você vai se arrepiar, vai falar: Senhor, misericórdia, o que é isso? Eu não suportaria. Mas foi o que eu falei, Deus ele só dá aquilo que nós podemos suportar. Vai ver o testemunho da pastora Helena Raquel, que eu admiro muito. Vai ver o testemunho do pastor Silas de Malafaia. Vai ver o testemunho da cantora Eixla. De grandes homens e mulheres de influência hoje na nossa geração. Vai ler sobre Billy Graham. Muitas coisas eles passaram. Vai ver o processo do pastor